A gente vai estar passando por esse momento onde eu vou estar adiantando um conteúdo para vocês que seria para supostamente a primeira avaliação. A gente não sabe se de fato ela ainda vai acontecer, dado o quadro atual da escola. Então eu vou tentar ao máximo sintetizar nessa aula o assunto dessa parte da primeira avaliação, ok? Porque a gente tinha terminado na aula anterior a questão sobre capitalismo, ok? E agora o próximo assunto de vocês de segundo ano vai ser blocos econômicos, tá? A gente tem que tentar linkar um pouco desse conteúdo com a questão do capitalismo, do avanço do capitalismo e das fases da globalização, tá? E para isso a gente tem que entender o contexto ali pós a Guerra Fria, tá? Vocês sabem, nas nossas aulas de capitalismo que a gente teve em sala, vocês sabem que a gente teve um avanço, correto? Um avanço tecnológico, um avanço científico, um avanço histórico, que junto com a evolução da tecnologia, o capitalismo evoluiu também. As formas de comunicação, de transporte, a navegação, né? E depois das grandes navegações tivemos as guerras mundiais, teve toda a questão geopolítica que a gente acabou debatendo em sala. Mas para além disso, o resultado de todos esses conflitos, né, das fases do capitalismo, foram basicamente os Estados Unidos e a União Soviética sendo os grandes vitoriosos da guerra. Então, dado esse quadro, né, pós Segunda Guerra Mundial, a divisão da Alemanha pelo Muro de Berlim, né, o conflito armamentista, o conflito bipolar, a gente vai ter aí nesse momento o início dessa quarta fase do capitalismo, né? Nem chamo mais de fase do capitalismo, a gente já está no auge do capitalismo, a gente vai chamar de meio técnico, científico, informacional. A gente vai estar entrando no período onde os avanços tecnológicos vão ser muito grandes. Isso porque eles vão ser um resultado dessa corrida armamentista, da corrida espacial, né? Vocês sabem o que foi a corrida espacial, a disputa entre Estados Unidos e União Soviética para ver quem chegava primeiro ao espaço, né? Na verdade, quem ia mais longe no espaço, né? Porque quem foi o primeiro a ir para o espaço foi a Rússia, que mandou o nosso astronauta Yuri Gagarin. E foi ele que falou, né, que a Terra era azul, que era redondinha. E justamente por isso, essa conquista da Rússia, né, em mandar o primeiro homem para o espaço, fez os Estados Unidos se sentir amedrontado, né? Então eles acabaram criando a NASA e justamente por isso eles vão mandar o primeiro homem para a Lua, tá? Então a Rússia mandou o primeiro homem para o espaço e os Estados Unidos mandou o Neil Armstrong para a Lua, ok? Isso aí foi só um primeiro passo desse avanço científico que a gente vai ter. Essa conquista que os Estados Unidos teve, aos poucos, com o fim da guerra, vai ocasionar o quê? Vai ocasionar justamente com que toda essa tecnologia que foi criada pelos Estados Unidos para que ele fosse para ser usada nessa corrida espacial, essa tecnologia ela foi utilizada pelo sistema econômico capitalista dos Estados Unidos como para ser consumido. Ou seja, tudo que foi produzido ali na guerra, eles pegaram e entregaram isso para o povo. Popularizaram a tecnologia espacial, micro-ondas, né? Entre outras tecnologias, por exemplo, que foram criadas, os chips de celulares, por exemplo, que a gente tem hoje, os computadores, tudo isso foram avanços que a gente vai ter ali durante o período ali da Guerra Fria, da corrida espacial, tá? Então, justamente por isso, a gente tem que levar em consideração a Guerra Fria como o principal momento onde a gente vai ter a evolução do meio técnico, científico, informacional. Lembrando, nós somos três, né? Tem o meio natural, o meio técnico e o meio técnico, científico, informacional, ok? Essas três fases, onde a primeira é o meio natural, natureza, né? A primeira natureza, a natureza não modificada. A segunda natureza, que é a natureza da Revolução Industrial, ok? Período da Revolução Industrial. E a terceira fase, que é a que a gente vive hoje, que começou ali com a Guerra Fria, justamente a fase do meio técnico, científico, informacional, ok? Milton Santos vem falar isso pra gente, entre outras pessoas, tá bom? Outros geógrafos importantes, eles estudaram isso e deram esse nome para essa fase. Levando em consideração esse avanço científico, como eu já falei para vocês, a gente tem que entender que agora nós vivemos um mundo globalizado. Então, o que é a globalização? Só para a gente lembrar. A globalização é um fenômeno que
fez com que o mundo entrasse num novo sistema econômico, num novo sistema político, né? A economia agora, ela não está restrita à escala local. Nada está restrito à escala local, e sim o âmbito global. Como assim? Justamente porque agora nós vamos ter fluxos, né? Fluxos internacionais de dinheiro, informação, pessoas, tecnologia, tá? Então, tudo isso, esses fluxos, eles vão ser importantes para que a gente tenha uma evolução aí da globalização e justamente uma evolução da economia, ok? Porque nessa aula a gente vai precisar lembrar e entender a economia de forma geral, ok? Então, levando em consideração tudo isso que eu acabei de falar, vamos para a aula de hoje agora, né? Isso foi só a introdução. O primeiro ponto é os blocos econômicos, que é o nosso assunto de hoje. Os blocos econômicos, eles são resultado desse processo de globalização da economia. Por quê? Porque depois da Guerra Fria, a gente antigamente tinha o mundo dividido em dois blocos, né? Estados Unidos e União Soviética. Depois disso, depois da Guerra Fria, nós vamos entrar em outro momento da globalização chamado Nova Ordem Mundial, tá bom? Essa nova ordem mundial é o que a gente vive hoje. E essa nova ordem mundial, ela é muito significativa, por quê? Porque ela vai criar agora grupos, países que vão se aliar economicamente. Para quê? Justamente para melhorar a economia local, para melhorar a economia regional daquela região ali. Quando eu falo região, é aquele grupo de países ali nas proximidades, eles vão se relacionar economicamente, ou seja, através de comércio, né? Também politicamente, claro, né? A gente tem que ter alianças políticas, então politicamente também, tá? Eles vão começar a se aliar justamente para gerar fluxos. Como eu falei, está no mundo globalizado, eles vão ter fluxos de dinheiro, né, de uma maneira mais intensa, para intensificar esse fluxo de dinheiro, esse fluxo de renda. Ou seja, os países agora, eles vão se aliar justamente para que se tenha um melhor fluxo de mercadoria, um melhor fluxo de pessoas, né, e para que todos saiam ganhando, todos os países ali daquela região. Tá? E o que é um bloco econômico? Justamente um bloco econômico é essa união de países, e para ele ser um bloco econômico, ele tem que ter uma coisa chamada nível de integração, né? Aí nós temos vários níveis de integração. Eu vou colocar aqui na tela para vocês do vídeo, ok? Esse quadro aqui vai mostrar para vocês os níveis de integração. O que são esses níveis de integração? Justamente são o que define os blocos econômicos. Sem esses níveis de integração, a gente não tem blocos, ok? Por quê? Porque todo nível de integração, todo bloco, na verdade, ele tem que ter no mínimo um desses aqui. Na verdade, tem que ter o primeiro. Nenhum desses, tem que começar pelo primeiro, né? São como se fossem fases. Ou seja, tem que começar pelo primeiro, para depois a gente ter o último, tá? Ele não vai começar pelo último, ele começa pelo primeiro. É o primeiro nível de integração, tá? Esse primeiro nível de integração, então a gente vai ter a zona de preferência tarifária. E o que é que ela vai ser? Ela vai ser caracterizada justamente por uma diminuição do nível de tarifa alfandegária. O que é uma tarifa alfandegária? Ela é, por exemplo, quando você vai enviar vai ser reduzido. Porque quando eu vou entrar no país, para mandar uma mercadoria de um país para o outro, eu tenho que pagar uma taxa alfandegária, né? Ou seja, um valor que vai ser o meu valor de entrada e de permissão para mim poder enviar o meu produto para aquele país, para mim comercializar. Ou seja, se eu vou querer enviar um produto de um país para o outro, eu tenho que pagar uma taxa, né? Você já deve ter ouvido falar disso, ok? Então, essa é uma coisa que a gente vai ter aí. Isso aí é um primeiro ponto importante para a gente entender o primeiro nível de integração. Na verdade, entender todos, tá bom? Porque a zona de preferência tarifária, ela vai definir com que essa tarifa alfandegária dos países que estão dentro do meu bloco seja menor. Ou seja, se eu for comercializar com um país que está dentro do meu bloco, o que é que vai acontecer? A minha taxa que eu vou pagar de um país para o outro vai ser reduzida, tá bom? Então, esse é o primeiro nível de integração, tá? Zona de preferência tarifária. Ou seja, se eu for enviar de um país para o outro, contanto que esteja dentro do meu bloco, sempre lembrem disso, a gente vai estar falando de países que estão dentro do mesmo bloco. Se eu for enviar de um país para o outro que está dentro do mesmo bloco, essa taxa alfandegária vai ser menor, ok? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, tá? O segundo nível, tá? Ele vai ser o quê? Ele vai ser a zona de livre comércio. Esse segundo nível de integração é onde o Mercosul está, por exemplo.
Na verdade, o Mercosul está no terceiro, desculpa, o Mercosul está no terceiro, que é o mercado comum. Eu já vou falar dele para vocês, tá bom? Claro, se ele está no segundo, se ele está no terceiro, ele teve que passar pelo segundo, tá? Então se ele está no mercado comum, ele teve que passar pela zona de preferência tarifária, pela zona de livre comércio e tá agora no mercado comum, ok? Então esse é um ponto que a gente tem que entender. Bora falar do segundo ponto, do livre comércio. Tá? O livre comércio é praticamente a mesma coisa da zona de preferência tarifária. Por quê? Porque os países que estão dentro daquele bloco, eles vão também ter uma redução da tarifa alfandegária. O que é que vai acontecer? A gente vai ter uma diminuição do valor das taxas que vão ser pagas mais ainda. Ou seja, já teve uma diminuição na primeira fase, a gente vai ter uma diminuição mais significativa. Tá bom? Tanto que as pessoas geralmente já vão direto para a segunda fase, que é a zona de livre comércio, que é uma redução mais significativa. A maioria dos blocos econômicos que eles começam pela zona de livre comércio, porque já é uma redução bem significativa, tá bom? Então, justamente por isso, a preferência dos blocos para começar é pela zona de livre comércio, que é uma diminuição mais significativa do que a primeira, né? A minha taxa alfandegária vai ser bem menor, ok? Então, isso aí é o que? É a zona de livre comércio, beleza? É a união aduaneira, tá? É o terceiro nível no caso, tá? Lembrando uma coisa, a união aduaneira, ela também está relacionada à questão alfandegária, tá bom? Esses três primeiros que eu falei para vocês são relacionados à questão alfandegária, tá? A diminuição de preços, todos os três. Primeiro, a zona de livre comércio. Segundo, errei. Zona de preferência tarifária. A segunda, a zona de livre comércio. E a terceira agora, que a gente vai falar, que é a união aduaneira, ok? A terceira. Por quê? A união aduaneira, ela é justamente uma das zonas de diminuição de taxa alfandegária. Só que a gente vai ter aí uma diferença, né? Se a gente for olhar aqui. A gente vai ter uma coisa chamada TEC, Tarifa Externa Comum. O que é essa tarifa externa comum? Ela é justamente os países que estão naquele bloco, né? Eles vão ter essa taxa alfandegária, só que agora essa taxa alfandegária vai ser a mesma para todos esses países aí que estão pertencentes a esse bloco. Por exemplo, um país que está fora do meu bloco vai pagar bem mais caro para enviar algo para o meu país. Tá me entendendo? Por exemplo, a gente tem um bloco do Mercosul. E justamente um país que não esteja no bloco do Mercosul vai enviar um produto para o nosso país de uma forma bem mais cara, né? Ele vai ter que pagar uma taxa bem maior para enviar para cá, para o Brasil, por exemplo, né? Então, justamente isso aí é uma tarifa externa comum. E a gente vai ter também, né, dentro desses blocos, uma coisa bem importante, o mercado comum. O que é o mercado comum? Tá? O mercado comum é um dos níveis de integração que muitos países desejam ter em seus blocos. Tá? Nem todo bloco econômico tem mercado comum, né? Assim como nem todo bloco tem uma zona de livre comércio ou uma união aduaneira. Tá? Então presta atenção. Mas para ser bloco tem que ter um desses níveis. Tá? O primeiro lá de cima que eu falei para vocês. Ok? Então, bora lá para esse mercado comum, né? Que é um nível de integração bem maior. Tá, o que é que vai acontecer? O mercado comum, ele é mais simples de entender. Ele está relacionado à tarifa alfandegária? Tá, porque ele já passou por esses níveis, né? Se eu falo de mercado comum, eu estou falando de todos que estão acima deles também, né? Todos os níveis já estão inseridos nele, tá? Ele é esse quarto nível que a gente vai falar agora, ok? Então, o mercado comum, ele é o quê? Por exemplo, o mercado comum, ele é justamente a questão de eu ter a livre circulação de pessoas, tá? Eu vou ter a livre circulação de pessoas entre países. Por exemplo, não se restringe apenas à questão alfandegária. Por exemplo, se eu quiser viajar para a Argentina, tá? Eu não vou precisar de passaporte, né? Vocês viram o caso do Ronaldinho recentemente? Pois é. Justamente porque a gente tem um mercado comum com a Argentina. Então, a gente pode viajar tranquilamente para lá. É a livre circulação de pessoas. Tá bom? Mercado comum. Livre circulação de pessoas, mercadorias, tá bom? Você pode viajar, levar sua família, tá? Sem precisar ter aquela burocracia toda. Como viajar para outros países, como os países da União Europeia, que é outro bloco. Ela também envolve trabalho, por exemplo. Eu posso conseguir um emprego nesses países dentro
dessa zona de livre comércio, né? Nesse mercado comum, tá? Então, justamente, pelo mercado comum, eu não me restringo apenas à questão da tarifa alfandegária. Eu posso ter livre circulação de pessoas, livre comércio, né, transitação de mercadorias e também de emprego. Eu posso conseguir emprego nesses outros países também de uma maneira bem mais fácil, ok? Então, isso é um ponto bem positivo da questão do bloco econômico que possui esse quarto nível de integração, que também tem a última fase que vai estar aparecendo nesse quadro, que é a união monetária ou união política, porque a união monetária e união política tem pessoas que consideram que são níveis de integração diferenciados, e também tem pessoas que consideram que são os mesmos, né? Porque eles estão dentro da mesma, eles partilham dos mesmos princípios, por exemplo. Tá? Por exemplo, a união política, né, e monetária, ela é o último nível de integração porque ela existe apenas em um bloco. Um bloco apenas possui ele, que é a União Europeia. Tá? Porque a gente tem apenas a circulação de uma única moeda lá, que é o euro. Tá? A gente tem o euro circulando lá. E a gente também vai ter, dentro desses países, as leis podem ser compartilhadas entre eles. Ou seja, ele é um bloco, é um nível de integração dentro do bloco que é bem mais intenso que o outro que eu falei para vocês. Tá? Justamente porque ele já envolve o compartilhamento de leis, tá? A mesma moeda, a economia é bem mais concentrada, é bem mais organizada entre esses países. Tem pessoas que acusam a dizer que a última fase de integração ela já chega a praticamente unificar